De tempos em tempos a gente precisa parar, deita lá na cama, num lugar sozinho, coloca uma música e vive a experiência do agora eu morri, meu Deus, como que vai ser? Porque sempre o teu inconsciente vai trazer coisas novas para você pensar, para você processar, algumas pendências, novos direcionamentos. De tempos em tempos faz isso em relação a você e de tempos em tempos faz isso em relação a um ente querido. Eu tenho feito assim, eu fiz um combinado comigo que sempre que eu participasse de algum velório, ou visse algum velório assim, né, aqueles carros, as pessoas indo atrás, eu ia fazer uma parada naquele dia para pensar sobre a morte de alguém na minha vida. E tem sido muito legal. Não notícia de morte, porque daí todo dia você mata a família, semana toda, né? Mas assim, de quando estiver um pouquinho mais próximo, de quando estiver vendo aquela cena, de quando sentir a dor daquelas pessoas, então para e pensa. Pensa na morte do filho, dos amigos, dos irmãos, dos pais, dos conhecidos, dos inimigos, dos amigos, né? Porque às vezes pensar na morte dos inimigos, daí a gente vai ver que não era tão inimigo, que a gente até vai sentir falta, que gostava também, devia de ter pedido desculpa antes, e aí era melhor se reconciliar e desencarnar, porque agora vai que vira meu obsessor, meu Deus do céu. De tempos em tempos, aproveita dessa experiência para refletir. Mas eu quero trazer então uma frase para vocês de Joana de Ângeles, que ela nos diz assim, ó: preparando-se para morrer de maneira digna e natural, o ser humano altera completamente a paisagem social em que se encontra, por estabelecer condições para que o fenômeno transcorra sem choque nem traumatismo. Ante a certeza do reencontro, que facultará o prosseguimento das aflições, a liberação das mágoas, a ampliação da capacidade de compreender e de desenvolver os valores espirituais que exornam a todos. Então, nós começamos a entrar numa cultura de preparação para a morte. Assim como vai ter o vestibular daqui 3 anos e a gente começa a se preparar para o vestibular, assim como a criança vai entrar na escola e a gente começa a prepará-la para entrar na escola, assim como a gente vai se aposentar e a gente começa a se preparar para se aposentar, a gente vai morrer. E precisa começar a se preparar para morrer. Vocês têm um recibinho, um contrato, um certificado, alguma coisa dizendo quando que vai morrer? Alguém tem um? Nada assim garantido? Assinado por Deus? Pelo mentor que seja? Não? Nada. E por que a gente vive como se isso nunca fosse acontecer? Precisamos pensar nisso. Porque pode ser que algum de nós hoje não volte para casa. E batendo o carro, ou sendo assaltado, morra no meio do caminho. Nossa, Marlon, não fala isso. Suma daqui que você não entendeu nada do que eu falei até agora. Pode sim. Amanhã, no banho da manhã, escorregar no piso, bater a cabeça e não levantar. Pode, depois de amanhã, a gente não sabe. E a gente só se assusta porque não cogitou. E os mais ridículos falam, meu Deus, mas era tão novo. Por quê? Porque tinha data para morrer? Tem data certa que morre velho. Aí quando é novo a gente se assusta? Não existe isso. Da onde essa cultura? Da onde essa lógica se todo dia morrem crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas ricas, pessoas novas, boas e más? Da onde nós criamos essa ideia de que as pessoas velhas é que vão morrer? Por que a gente tem tanta dificuldade aqui falando de modo geral? Quero trazer uma coisa para vocês. Que eu não estou dizendo que é por isso que nós temos dificuldade. Mas nessa lógica de preparação para a morte, eu entendo que a morte é um evento bem grande de mudança de etapa na nossa vida. Mas a gente pode se preparar para a morte vivendo tantas mortes que a vida nos oferece e que a gente não vive, não processa e não elabora. Então, no meu entendimento,
se nós enxergarmos todas as mortes que nós precisamos viver ao longo desta vida, aprendermos com elas e conseguirmos elaborar estas experiências, quando vier esta morte como uma etapa maior, a gente vai conseguir lidar bem. Eu estou trazendo para vocês aqui 2 elementos. O primeiro é, por nós termos muitas pendências, a morte se torna tão difícil. Porque as almas que vivem a morte de maneira serena, é porque conseguiram viver a vida com plenitude. Quanto mais pendências nós temos, mais difícil é de viver a morte e o processo da desencarnação. Então, eu estou trazendo para vocês primeiro pensar sobre as nossas pendências, nos auxilia a vivermos a morte, porque a gente vai dizer, não, mas eu preciso ficar um tempo mais. Quanto tempo? Se Deus viesse agora, quanto tempo? Não sei, também não sei, porque a gente não sabe o que está dependente, a gente não sabe o que está faltando, a gente não sabe, e daí se disser mais 5 anos, aí fica mais 5 anos, mas quando chegar nos 5 anos, não, agora não, porque passou 5 anos e não fez nada, continuou vivendo tudo do mesmo jeito, e sempre vai ser uma tragédia, porque não fez a mudança que precisava fazer dentro de si. Então a gente pode viver a mudança agora, ou melhor, a gente deve viver a mudança agora, para que a nossa psique esteja organizada e serena neste momento da morte. É a tal da reforma íntima? Não, que a tal da reforma íntima a gente não vive, dá mais angústia. Vai fazer a listinha, não posso ser orgulhoso, não posso ser egoísta, não posso ser vaidoso, tenho que ser humilde, não vai chegar nunca. Porque na Terra é predomínio do mal, então não vai reformar nada. Está mais ligado ao aprender com as experiências, tá? Eu tenho medo dessa palavra reforma íntima, porque a gente quer não ser orgulhoso, não ser egoísta, ser caridoso, tal, a gente faz uma listinha e ela nunca vai chegar, aí a gente se atormenta. Porque nós não estamos na fase de consolidação das grandes virtudes. Eu diria que está mais ligado ao aprender com tudo que a vida nos oferece. A aproveitar as experiências que a vida nos oferece. Crescer com cada coisa que a vida nos oferece. Então é um processo de evolução, mas não a suposta reforma de ficar melhor, entende? É o crescer, é o aprender. É mais leve do que a ideia de reforma íntima, entende? Então, eu trago para vocês a ideia de nós vivermos... Por que está tão... Está um horror aqui, mas vocês estão conseguindo ler? Viver as mortes? Dá para ler? Vamos apagar tudo, tá morrendo. Ai, que coisa, já me deu uma agonia. Marlon, eu só olhei, eu virei as mortes, já começou a me dar uma agonia. Vai pra terapia, tá grave a tua situação. Mas então queria ajudá-los a pensar um pouquinho sobre tantas mortes que nós já vivemos e não processamos ou não aprendemos com elas. Porque pensa bem, antes de reencarnar, nós vivemos uma morte, porque a gente precisou deixar aquelas pessoas, a gente precisou deixar aqueles vínculos para vir para cá. A mãe, quando ela tem um bebê, muitas vezes ela vive uma morte, e algumas dizem a morte da barriga, ou a perda da barriga, daquele bebê que estava conectado a ela, e ela vai viver essa morte. E o bebê começa a se desenvolver como criança, tendo alguém ali o tempo inteiro em função dele, e nasce o irmãozinho. E quando nasce o irmãozinho, alguém ali precisa morrer. Quem que precisa morrer? O filho único. O filho único morre quando nasce alguém. E se ele não conseguir viver esta morte, se ele não conseguir processar esta experiência, ele vai ter problemas lá na frente. E quando ele começa a crescer, antes a mãe fazia tudo. E agora a mãe diz, você agora pega com a colher e começa a comer sozinho. O primeiro banho que vai tomar sozinho também é uma experiência de morte, porque agora eu já não tenho mais a minha mãe em função de mim e precisa viver essa experiência de morte. Quando a gente vai para a escola, precisa viver a experiência de morte. Quando a gente perde o primeiro cachorrinho, a gente também está vivendo a experiência de morte. Quando a gente vai para a adolescência, os pais começam a nos exigir uma experiência de morte, dizer, ei, você não é mais criança não,
Você agora precisa começar a pensar sobre as suas atitudes. Porque quando você era bobinho lá, tudo bem, mas agora não cabe mais isso. E nós precisamos viver uma experiência de morte da infância para a adolescência. E quando a gente começa a namorar e estabelece um compromisso, o solteiro que vivia bem à vontade, que fazia tudo dentro do seu horário, do seu tempo, do que queria, ele precisa morrer. Porque se o solteiro não morrer para iniciar uma relação, não dá para ter uma relação saudável. E quando casa, vive uma experiência de morte. Aí o pessoal vai para aquela noitada que chama de despedida de solteiro. O título qual que era antigamente? Morte do solteiro. Vocês sabiam disso? Brincadeira, claro que não é. Mas o que a gente está vivendo ali é a morte do solteiro, e agora ele vai querer viver a solteirice em última instância, ou ela, porque ali vai morrer aquele sujeito solteiro e agora vai para o casamento. Por isso que dá uma angústia, né? É uma emoção enorme estar casando, porque parte daquela emoção é meu Deus, que legal, e parte daquela emoção é meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque agora não dá para voltar atrás. Claro que dá, né? Mas a sensação é, talvez não dê para voltar atrás. E aí precisa morrer. E quando a gente tem filho, também uma parte nossa precisa morrer, porque agora a gente vai estar em função de uma outra pessoa. E é muito difícil a gente processar isso, porque ao mesmo tempo que a gente queria muito ter filho, tem uma outra parte de nós dizendo, meu Deus, mas será que não dá para pôr numa geladeira um tempo e ficar lá por uns dias para eu poder voltar naquela vida do ter o meu tempo, o meu jeito de fazer as coisas, porque depois que tem filho, a vida inteira fica em função de filho. E aí uma parte nossa muito bonachona morre quando a gente tem filho. E quando a gente arruma um emprego, aquele sujeito descomprometido lá da faculdade, ele também precisa morrer. Porque se quiser continuar na festa da faculdade, se divertindo à toa, não vai conseguir gerenciar bem o emprego, dependendo de onde se encontre. E quando esse sujeito agora sai de casa ou tem o seu dinheiro, suas contas, também precisa de um irresponsável que morre agora para dar conta disso. Mas muitas vezes a gente não quer que esse sujeito morra. E aí a gente fica na conta dos pais, aí a gente sai de casa, mas fica vivendo com o dinheiro dos pais, porque a gente não conseguiu processar essa morte. E depois vai passando o período, e quando a gente é mandado embora do emprego, a gente precisa viver uma morte. Porque aquele sujeito que estava naquele emprego, aquele profissional, agora morreu e precisa viver esta morte. Para que surja um outro profissional, diferenciado daquelas experiências que teve. E quando a gente se aposenta, é outra morte que a gente precisa viver. Daquele sujeito. E tem gente que se aposenta e diz, mas quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, e continua com grade horária. Porque não conseguiu morrer aquele sujeito útil, e agora vai viver esta experiência de não, mas eu estou ocupado, não, eu estou fazendo, porque não conseguiu viver a morte daquele sujeito produtivo para encontrar outros aspectos da sua personalidade. E aí nós somos convidados a viver inúmeras mortes. A velhice é um tormento, não só por causa das debilidades físicas, não só por causa das questões financeiras do nosso país, mas porque a velhice é um símbolo de morte. Você não é mais o sujeito produtivo, você já não é mais o centro, você agora depende de outras pessoas, você um monte de coisas que a nossa sociedade de aparência cultiva, elas morrem todas. E aí é por isso que se torna tão difícil viver a velhice, porque muitas mortes precisam ser experienciadas. E quando acaba um casamento, tem que viver uma morte, tem que viver a morte. Eu já contei para vocês aqui de uma mulher que ela continuava usando aliança de casamento, e quando ela estava na cozinha, ela ficava falando com o marido como se ele estivesse na sala. Quando ela estava na sala, ela conversava como se ele estivesse na cozinha, e quando ela estava tomando banho, ela falava da vida, das coisas, contando como se ele estivesse sentado ali no vaso sanitário quando fazia, porque não conseguiu viver a experiência da morte. Aquele marido morreu. Quando os nossos filhos crescem, é uma experiência de morte. E aí eles passavam todos os natais com a gente. Um dia, o desgraçado diz, eu vou passar o Natal com a minha namorada. Aquele negócio que dá aqui no peito, assim, a namorada. Você vai deixar a gente? E eu queria saber se eu podia dormir lá do dia 24 pro dia 20. O 25 também você vai ficar lá. Aí morre aquele pai ideal, morre aquela pessoa insubstituível, morre aquela pessoa tão importante, porque agora é segundo plano, agora é backup. O dia que a namorada viajar para o exterior e que ele não puder ir, aí ele vai passar o Natal com você.
Mas se tiver um outro amigo mais legal, ele vai com outro amigo mais legal. E aí aquele pai idealizado precisa morrer. Aquela mãe idealizada precisa morrer. Quando morre um filho, nós não estamos falando só da morte do filho. Nós estamos falando da morte daquela mãe. Porque quando morre um filho, também morre a mãe daquele filho. E talvez, em alguns momentos, o que seja mais difícil de suportar é a morte da mãe daquele filho do que propriamente daquele filho. Porque dava tanto sentido para a minha vida cuidar daquele filho. Ele ocupava o lugar mais importante da minha vida. E eu fazia tudo porque tinha a esperança de que um dia ele fizesse tudo para mim e agora morreu. Quando morre alguém no casamento ou quando termina, a gente chora a experiência da ausência daquela pessoa sim, porque não tem mais o cheiro, não tem mais o contato, e essa coisa a gente sente falta, mas em alguns meses isso vai se reorganizando. As nossas memórias vão se reorganizando naturalmente, mas quem eu era para aquela pessoa, quem eu achava que eu era para aquela pessoa, precisa morrer, porque eu achava que eu era o marido ideal. E quando a minha mulher ou o meu esposo me traem com outra pessoa, o marido ideal que eu tinha na minha cabeça precisa morrer. E é muito doloroso. Muito mais doloroso do que não ter a pessoa, é não ter essa pessoa que eu construí, porque a minha identidade estava aferrada a esta imagem de marido ideal. Então, se a gente parar para pensar, a vida está nos convidando e nos proporcionando inúmeras mortes que precisam ser vividas de modo consciente, que precisa dizer agora acabou, as coisas aqui se interrompem e como que vai ser daqui para frente. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos viver de maneira consciente todas estas mortes, o dia que chegar o momento da morte física, vai ser só mais uma etapa das inúmeras etapas que a gente já aprendeu a viver, das inúmeras dores que a gente já aprendeu a elaborar, da certeza de que aquela angústia inicial, ela se reorganiza mais à frente. Quando a gente vive a primeira grande dor na vida, a nossa sensação é de que a gente vai morrer. O primeiro grande amor, a primeira grande frustração, parece que a gente vai morrer. E aí a gente sobrevive àquilo. E depois vem a segunda, vem a terceira. Depois, quando chega na 10ª frustração amorosa que você vive, você já vai olhando e dizendo, nossa, parece que eu vou morrer, mas das outras vezes tudo pareceu que eu ia morrer, também não morri, e apareceu até coisa melhor que aquela desgraça que eu achava que era tão boa. Pode ser que então agora também apareça uma coisa melhor, né? E aí eu já sei que existe esse percurso. Eu já entendi essa lógica de que a vida não é uma ferração, de que a vida não é uma cretinice. A vida é um convite à transformação, ao crescimento. E se Deus me proporciona esta experiência, é porque eu tenho algo a aprender, eu tenho algo a crescer e eu me transformo a partir disso. E quando chegar a experiência da morte física, vai ser só mais uma, no meio de tantas mortes que nós já vivemos, de tantas certezas que nós fomos consolidando de que depois daquelas mortes surgiram coisas tão boas, coisas novas, novas pessoas, novas possibilidades. E aí a morte é vista como um processo natural, onde a gente está fechando uma porta aqui, mas está abrindo outra. Como os casamentos, que quando a gente termina, fecha uma porta e abre outro. Como as relações do trabalho, que termina e abre outra. E outras pessoas foram aparecendo na nossa vida, outras coisas foram se construindo, e tudo tende a um processo de evolução. Agora, como hoje é o nosso último dia, ainda tem tempo? Tá bom, então. Como hoje é o nosso último dia, eu queria trazer para vocês uma reflexão que eu acho que é tão importante, tão importante, tão importante, e que eu acho que vale realmente ouro isso que eu vou trazer para vocês, e que o Jung dizia... Será que vocês vão conseguir enxergar? Sim, né? Então não preciso ligar essa daqui. O Jung dizia, a respeito disso que eu quero trazer para vocês e dessa revisão de vida que a gente precisa fazer, que as universidades deveriam nos ensinar. Ele diz, será que as universidades não deveriam nos ensinar? Será que não deveriam existir grupos e pessoas que nos deveriam ensinar a viver a segunda metade da vida? A segunda metade da vida é o símbolo da maior morte que a gente precisa viver. E a grande maioria de nós, por não ter pensado,
por não ter refletido, não vive a experiência de morte mais significativa que a gente precisa viver em vida. Então eu queria trazer para vocês um pouco dessas reflexões, para que a gente relacione isso aqui com as mortes todas que nós precisamos viver, tendo a certeza de que isso é uma grande preparação para a nossa morte. Então nós partimos da premissa de que existe o self. Viram lá no cantinho o self? O self é o espírito, essência. É quem nós viemos construindo ao longo de milhares de reencarnações. São as nossas verdades. E por verdade, não pense no bonito, tá? Porque a prostituta da outra encarnação reencarna agora nesta vida e ela quer ser uma freira e sublimar a sexualidade. Vai dar certo? Não vai, porque esta freira de sexualidade sublimada é mentira. Ela é uma mulher vulgar. A sua verdade é de uma mulher vulgar. E ela vai ter que aprender a dar espaço e viver de alguma maneira esta mulher vulgar. Porque dá para ser vulgar no casamento, dá para ser vulgar no sexo, dá para ser vulgar de um monte de formas. E dá para ser vulgar prostituindo, dá para ser vulgar traindo, dá para ser um monte de coisas. Não sei se vocês estão entendendo isso. Quando eu falei vulgar no casamento, não quer dizer trair, né? Mas é viver a experiência sexual no casamento de uma outra forma. Menos travada, menos limitada, o marido vai adorar. Existem as nossas verdades. Eu fui delinquente na outra encarnação. Agora quero virar santo nessa. Vai dar certo? Não, porque tem uma verdade de delinquência ali dentro. Então, essa delinquência vai precisar de um espaço e de um tempo na minha vida. Eu posso virar o delinquente de matar as pessoas, ou eu posso virar o delinquente do indignado, que bota a bandeira e que faz um monte de coisa para combater a corrupção. É tudo delinquente. A ação é da delinquência, do não estou medindo esforço, vamos fazer, vamos botar fogo. Nem chega a botar fogo, porque é só a vontade de botar fogo, de fazer a revolução. E é o mesmo delinquente que antes matava as pessoas e que agora se opõe em algumas relações de poder. Então, existem algumas verdades que fazem parte de nós e que não há como nós fugirmos dela. E nós estamos caminhando. Vai ser daqui 50 encarnações o mesmo delinquente? Não. Se for, daí é muita retardadice, né? 50 encarnações continuam do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Espera-se que não. Mas o passinho que vai dando é lento. Lembra quando eu falei para vocês no texto de Neio Lúcio, de que os sentimentos são burilados no cadinho dos séculos? Séculos, não é de agora para agora. Então temos lá o self. E aí? Então aqui somos nós, o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Estão acompanhando? O problema é que quando nós nascemos, nós somos colocados neste mundo e a nossa maior preocupação, por limitações pessoais e por limitações dos nossos pais, é a busca desesperada por se inserir no mundo. E neste movimento de se inserir no mundo, para atender o mundo externo com as suas demandas e com as suas perspectivas, nós vamos nos afastando cada vez mais das nossas verdades, da nossa realidade interior. Porque nós queremos ter um lugar no mundo lá fora e não percebemos que para ter esse lugar no mundo lá fora, eu esteja negando o mundo interno. Então eu preciso ser forte, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser maduro, eu preciso ser corajoso, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, assado. E aí nós vamos nos impondo um ser que talvez não esteja de acordo com quem nós somos de verdade. E nós vamos fazendo uma linha desesperada para se inserir no mundo, mas sem perceber que nesta perspectiva nós estamos desenvolvendo apenas personas. Porque o forte é uma persona. O maduro é uma persona. Bonito é uma persona. Assim como quando nós estamos identificados com o frágil,
Assim como quando nós estamos identificados com a vítima, também são todas personas. Eu acredito que só vou ter lugar no mundo se eu for o coitadinho, porque já sou o terceiro filho, ou o quarto filho, os outros 3 fazem e acontecem no mundo, então, o que eu preciso ser para ter lugar nesse mundo? O coitadinho. E aí eu me identifico com a persona de vítima, porque quando eu sou o coitadinho, meus pais me cuidam, quando eu estou doentinho, meus pais me cuidam, e sempre os meus pais me cuidam. Eu estou aferrado àquela imagem de coitado, ou de vítima. Estão entendendo a nossa lógica? Só que o problema é que a gente vai criando uma distância tão grande entre quem nós somos e o mundo externo, que a psique começa a dizer, vou traduzir para vocês o que a nossa psique fala: vamos parar de palhaçada? É isso que ela está dizendo. Só que ela não diz em palavras, vamos parar de palhaçada. Ela se expressa de outras formas. Que formas que tem dela se expressar? Vazio, existencial. Sabe aquela coisa que está tudo bem, está tudo bonito, parece que está tudo no seu lugar, mas a gente não se sente preenchido? A gente não se sente completo? Ai, Marlon, mas você sabe que eu nunca senti esse negócio de eu me sentir completo e preenchido. Você parou para prestar atenção? Porque às vezes a gente não se sente completo e preenchido, mas está no álcool, está no sexo, está nas compras, está no trabalho, está no poder. Então eu busco, a coisa está ruim, mas eu busco outros subterfúgios para não sentir que a coisa está ruim. Eu busco outras distrações para não perceber que a coisa está ruim. E a nossa sociedade tem investido muito nessas distrações. As viagens, os passeios. Então a vida lá dentro é uma porcaria, mas de 6 em 6 meses tem uma viagem boa. Olha que coisa maravilhosa, porque quando você começa a sentir aquela angústia, já tem que começar a planejar a próxima viagem. Aí você volta da viagem 1 mês contando da viagem. Aí quando começa a diminuir, parou de postar as fotos, não tem mais para quem contar porque já contou para todo mundo, já entregou todas as lembrancinhas, aí começa a surgir aquela angustiazinha. Gente, já é 5 meses para a próxima viagem. Já tem que começar a planejar de volta, já tem que ver as passagens, já tem que ver a hospedagem, o percurso, o trajeto, quem que vai e quem não vai. A viagem vai ser 1 mês de viagem, 1 mês depois, 4 meses que falta. E aí olha que coisa maravilhosa. O sexo nos aplicativos, começa a surgir angústia, entra lá no aplicativo. Aí quando alguém quer sair com a gente, coisa boa, né? Se sentir desejado, se sentir preenchido. Tá, daí saiu. Daí passa 1 dia, 2 dias, já começa a dar aquele vaziozinho, a gente já está lá no aplicativo de volta, quem sabe um pouco antes, já para ir negociando com o outro, nem começa a sentir o negócio, já tem o próximo ali, tem as compras, com os shopping centers em horário estendido, né? Das 10 da manhã às 10 da noite, assim. Se você trabalha à noite, vai de manhã. Se você trabalha de manhã, vai à noite. Se está muito corrido, que não vai dar tempo de almoçar, almoça lá mesmo, né? Já vai para comprar o livro, uma farmácia, uma blusinha, um outro negocinho. O moço chama de patroa. Meu Deus do céu, que delícia sair daquele shopping. Se tiver crítico mesmo, coloca lá naquele estacionamento melhorzinho lá, que daí ele traz, abre a porta para você, você se sente um príncipe entrando no carro. Olha que coisa delícia. Que vazio existencial que aguenta isso? Me diz, que vazio existencial que aguenta isso? Então não ache que porque você não está sentindo vazio, é porque a coisa está muito boa, tá? Pode ser que você não esteja sentindo vazio porque você virou um Karate Kid na forma de camuflar as coisas que estão aí dentro. Eu falei para você de uma pessoa, né, que era o auge, o absurdo. Eu nunca imaginei alguém assim, que ela dizia que ela não conseguia ficar em silêncio, porque a sensação que ela tinha é que se ela ficasse em silêncio, ela ia enlouquecer. É o mundo interno ali. Aí, ela tinha TV na cozinha e na sala, mas ela não desligava a TV da sala para ir até a cozinha. Ela ia na cozinha, ligava a TV da cozinha, depois ela voltava na sala e desligava a TV da sala.
Então esse negócio vai ficando tão ruim que a vida vai dando indícios. O vazio é um dos maiores indícios, mas a gente já começou a camuflar o vazio também. Então, a psique tentou dizer, meu bem, não está muito bom esse negócio. E aí a gente começou a camuflar para não ouvir o que ele está falando. O que a psique faz? Fala um pouco mais alto com a gente. Meu bem, presta atenção. E aí a gente põe outra viagem. Mais foto no Facebook, mais foto no Instagram, mais gente curtindo. Aí a pessoa diz como ter seguidor, mais um monte de coisa, mais sexo, mais poder, mais dinheiro. Aí o que a psique faz? Vem a depressão, vem a crise de pânico, vem o AVC, vem o infarto, vem a separação, porque muitas vezes nós forjamos para acontecer a nossa separação, vem a traição, vem a desgraça financeira, vem falência, vem alguma coisa para a vida dizer, ei, para com essa palhaçada. Só que se nós não conseguimos ouvir essas coisas, a gente não consegue viver a morte para a nova vida. A segunda metade da vida é para ser uma nova vida. Não é para ser continuidade da primeira melhorada. Esse é o grande detalhe e talvez o maior ganho que eu acredito ter estudando a psicologia analítica. É entender que a segunda metade da vida não é continuidade da primeira. A gente precisa viver a morte, que fica sinalizado como crise de meia-idade, para, morrendo, começar uma nova etapa de vida. E vou dizer uma coisa que talvez vocês me odeiem, mas se você continuou vivendo a vida do mesmo jeito, você está perdendo a oportunidade incrível de viver a vida de verdade. Porque a primeira metade da vida, os princípios estão em se inserir no mundo, está ali como eu trouxe para vocês. A meta é se inserir no mundo. O objetivo maior é ser aplaudido, é ser bem visto, é ser valorizado. Mas se isso fosse o mais importante, a gente morria? Não. Se isso fosse o mais importante, Deus dava um jeito da gente continuar vivendo aqui. A segunda metade da vida, segundo Carl Gustav Jung, quer dizer aprender a viver agora a partir de outros princípios, de outros ideais, tendo outras metas. E aí você está vivendo a vida de verdade. Porque a primeira foi só para construir o terreno. Entendem? Ter um emprego, ter uma família, viver experiências, ter relações. É só preparar o terreno. A primeira metade da vida é preparar o terreno. Aí preparou o terreno, agora eu digo, o que eu vou fazer com o terreno? A grande maioria de nós, por não termos reflexão a respeito de quem somos e do que estamos fazendo, achamos que a vida toda é preparar o terreno. Mas se a vida toda fosse preparar o terreno, que lógica teria morrer e deixar o terreno? A vida não é preparar o terreno. A meta da vida não é ter um bom salário, nem uma boa aposentadoria, nem um marido bonito, nem um bom emprego, nem ser amado por todos. Isso é o terreno que a gente prepara, para depois que o terreno está preparado, agora viver a vida, que daí é o processo para dentro. A primeira metade da vida é só preparar o terreno, mas não é essa a parte mais legal, não é essa a parte mais importante. Depois que preparou, agora começa a vida de verdade, agora começa o movimento em direção ao mundo interior. E este processo de adentrar o nosso mundo interno, Carl Gustav Jung chama de individuação. Cada passo que eu dou em direção a quem eu sou é a individuação. Mas qual é a grande desgraça? É que se na primeira metade da vida nós trabalhamos em função das personas, cada persona que eu alimento, de forte, de vítima, de bonito, de adequado, de bem resolvido, de maduro, sei lá, qualquer coisa dessa palhaçada toda que a gente acreditou, o oposto também é alimentado no mundo interno. Então, quanto mais eu trabalhei e alimentei as personas,
mais eu tenho um mundo sombrio dentro de mim. Se a primeira metade da vida é caminhar em direção às personas, nos perguntando o que eu preciso ser, a segunda metade da vida é caminhar em direção às sombras do que eu posso ser. E caminhar em direção às nossas sombras, isso é transformação moral. Caminhar em direção às sombras é transformação moral. A gente estava achando que transformação moral fica bem bonito. Eu era raivoso, metia a boca nas pessoas, aí eu pus a técnica lá do Chico de pôr água na boca, aí fui aprendendo a respirar. Você sabe que hoje eu já não meto a boca em ninguém? Isso aí é persona. Porque você vai morrer, vai começar outra vida, e estes condicionamentos, eles se perdem. Gastou tempo para não chegar em lugar nenhum. A transformação moral se dá quando nós entramos em contato com as nossas sombras. Mas veja que para entrar em contato com as sombras, eu preciso abrir mão dos meus ideais. Eu preciso abrir mão de ser aplaudido, de ser bem visto, de ser valorizado. Porque pensa comigo, ser valorizado por uma sociedade hipócrita, aparente e exterior como nós temos, que valor que tem? As pessoas que nos elogiam para que a gente goste delas, que valor que tem o elogio dessas pessoas? As pessoas que nos tratam bem, porque depois elas querem nos usar ali para frente? As pessoas que não nos criticam, que fazem isso ou fazem aquilo, porque depois vão esperar que a gente faça igual? As pessoas que não nos confrontam porque elas não querem que a gente pense mal delas. Numa sociedade hipócrita como essa que a gente vive, que valor tem ser aplaudido pela hipocrisia? Nenhum. Não tem valor nenhum. Eu ser uma pessoa que vocês admirem ou que gostem, que valor que tem para mim? Nenhum. Porque depois a gente deixa tudo isso aqui. E não são vocês quem vão me realizar. Não é tendo mais elogios que eu vou me sentir melhor. Porque se fosse assim, estes grandes astros, as pessoas que são conhecidas no mundo inteiro, não viviam vazio existencial, não usavam droga e não se matavam. Eles são adorados pelo mundo. Você imagina, não é um pouquinho, é pelo mundo. Mas vazios de si mesmos. Não faz sentido essa vida. A segunda metade da vida, ou poderíamos dizer a vida de verdade, é quando nós conseguimos abrir mão desses princípios, dessas fantasias e desses ideais para nos voltarmos para dentro de nós. E há uma perspectiva interessante, porque a crise de meia-idade, a segunda metade de vida, como nós dizemos, Jung estabeleceu entre 35 e 50 anos. Mas o que nós temos percebido é que as exigências para atender este mundo lá fora, elas têm se tornado cada vez mais robustas, cada vez mais intensas. E com isso, o que antes chamávamos de crise de meia-idade, que aparecia aqui na linha da vida aos 35 anos, tem começado a aparecer cada vez antes. Porque o sujeito tem feito um movimento cada vez mais intenso de fugir de si mesmo para atender o mundo, para atender expectativas, para atender aparência. E por isso tem fugido de si assustadoramente. Mas o mais legal de tudo isso é que este sujeito que conseguiu fugir, se conseguir viver o processo de revisão da sua vida, ele também se encontra antes. E tem mais tempo de viver vida plena. Mas isso aqui nos mostra por que os índices de suicídio têm crescido tanto entre 15 e 35 anos. Porque na hora que a vida escracha quem nós somos, do mocinho de 16 anos, que agora perdeu a namorada, a vida está convidando ele a fazer uma morte e uma revisão de que ele não é o gostosão da escola. Só que ao invés de viver esta morte e esta revisão, ele prefere se matar. E não temos a menor dúvida de que as grandes estatísticas de suicídio, elas são a literalização das mortes que não foram vividas na psique. Eu não vivi a morte dos meus ideais, a morte das minhas fantasias, a morte das minhas exigências,
a morte destas hipocrisias e destas exterioridades. Mas eu sinto um desejo de morte pulsando dentro de mim. Eu sinto que precisa morrer, mas não é o corpo que precisa morrer. São as imagens, os ideais, as fantasias. Mas como eu não consigo simbolizar estas mortes, eu literalizo na morte do corpo. Mas não é o corpo que precisa morrer. Essa é a primeira metade. E o Jung, ele vai nos dizer que o sujeito que escolheu, que estabeleceu princípios e normas na primeira metade da vida, não pode continuar pensando da mesma maneira na segunda metade da vida. Porque a regra do jogo é outra. A primeira metade, a gente tinha que se adaptar lá fora. A segunda metade, a gente tem que se adaptar onde? Dentro. Os princípios são outros. As regras são outras. O objetivo não é mais ser aplaudido. Não é mais ser bem visto. O objetivo é ficar bem aqui dentro. Porque a gente já descobriu que mesmo ficando super bem lá fora, não prende. Mesmo tendo o melhor salário, mesmo tendo o marido mais lindo, ele pode ser até um querido e atencioso, educado, mesmo tendo tudo, se não tiver um processo interno, não prende. Então as regras da segunda metade da vida são outras. O Jung diz o que era verdade na primeira metade da vida é falso na segunda. O que parecia muito na primeira metade da vida se torna pouco na segunda metade. E por isso o jovem não consegue entender as escolhas do ancião. E por isso não dá para o ancião querer impor a forma de pensar do jovem. Porque se este jovem na primeira metade da vida parar de querer se inserir no mundo para fazer viagem para dentro, não vai dar certo. Ele precisa se estabelecer na vida. Ele precisa criar o seu terreno. Precisa ter emprego. Precisa fazer relações. Precisa construir-se no mundo, precisa se estabelecer para que depois possa viver o olhar para dentro, para que depois possa escolher quais relações ele quer. Mas se ele não aprendeu a ter relações, não dá para escolher. Se não viveu o casamento, não dá para revisar. Se não se estabeleceu emprego, não dá para fazer viagem para dentro, porque precisa se sustentar. Então a primeira metade da vida tem regras que precisam ser vividas. Talvez o que a gente comece a aprender é não subir tanto. Tem que se estabelecer, mas sem negar tanto quem eu sou. Então a pergunta não fica mais para o nosso filho, o que você quer ser quando crescer? A pergunta para o nosso filho começa a ser, você está percebendo o teu jeito de funcionar? Você consegue perceber tuas características? Porque quanto melhor você perceber tuas características, o teu jeito de ser, mais fácil vai ser de você encontrar teu lugar no mundo. Porque quando eu penso aonde eu tenho que chegar, eu vou me estraçalhar por dentro para me tornar aquela pessoa. Não, eu preciso olhar primeiro para dentro. Eu preciso perceber as minhas características, para daí eu saber qual é o meu lugar no mundo. Para daí eu entender aonde vai ficar mais confortável. Então a gente vai caminhando na nossa sociedade cada vez mais no sentido do autodescobrimento, porque quanto melhor eu souber quem eu sou, menos eu me perco nas exigências do mundo. Então essa subida não é tão intensa, a crise não é tão intensa e o retorno também não é tão intenso, porque quem não se afastar demais não vai ter um percurso tão longo para voltar. Esta é a maior morte que nós precisamos viver. A morte de determinados princípios, de determinadas fantasias e de determinados ideais. E aí, para concluir, eu quero trazer para vocês, diga André. Marlon, por favor, assim, quais são as condutas de uma pessoa que então se coloca disposta a viver para dentro? As condutas que ela pode tomar na vida para viver para dentro? É o se conhecer. É entrar em contato com as minhas sombras, com as coisas que eu tenho medo, com aquilo que eu rejeitei a vida inteira, com tudo aquilo que eu achava feio, com aquilo que eu achava inadequado, mas que de alguma maneira faz parte de mim. Então hoje nós já temos muitos estudos, muitas reflexões a respeito do encontro com a sombra. Aquelas coisas que a gente odiava, o que odeia nas pessoas, aquelas coisas que a gente tem vergonha, mas que a gente era de criança, aquelas coisas que a gente
prefere morrer do que ser comparado com determinadas pessoas ou determinadas situações, todas elas estão falando do nosso lado sombrio. E aí eu lembro de uma moça que ela disse assim, ela nesse processo de autodescobrimento, olhando para alguns sonhos, para alguns temas, ela começou a perceber uma pessoa nada idealizada perto do que ela tinha. Mas quando ela chegou no processo de análise, ela estava numa depressão grave, pensando em suicídio em alguns momentos. E aí ela começou a entrar em contato com uma pessoa que, segundo ela, era uma pessoa muito feia, porque contrariava tudo que ela tinha construído até agora. Óbvio, essa é a lógica da persona da sombra. Contrariava tudo que ela achava que era o melhor, que era o bonito, contrariava tudo que a sua família esperava dela. E teve um dia que ela me disse assim: Marlon, para eu entrar em contato com as minhas sombras e ter uma vida mais consciente, eu precisaria matar quase todos os meus princípios. E aí eu disse para ela: se você não tiver coragem de matar quase todos os seus princípios, estes seus princípios vão te matar. E aí ela entendeu quão grave a gente está falando, porque ela chegou com ideação suicida. Se nós não conseguirmos matar os nossos princípios e as nossas exigências, eles vão nos matar. Seja nos matar de maneira ostensiva, nos levando ao suicídio, seja nos matar de maneira silenciosa, pela via da depressão, da ansiedade, do vazio existencial. Não precisa ter medo de desfazer nossos princípios, porque nós temos a doutrina espírita. Mas aqui eu quero deixar um convite, que talvez seja a coisa mais importante que eu deveria ter falado para vocês ao longo do ano, e que geram todos esses problemas e esses desencontros aí dentro. A gente precisa diferenciar movimento espírita de doutrina espírita. O nosso movimento espírita, por muitas vezes mal interpretar as obras, tem nos levado à morte. Porque a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquele outro. E ao invés da gente conseguir fazer a viagem para dentro, a gente está indo mais para cima, mais para cima, mais para cima. A viagem é para dentro. Nós temos o Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais. Veja o que está lá. E procure não contrariar o que está lá. E tome aquilo lá como princípio. De resto, todos os outros princípios que você não conseguir encontrar lá, você vai precisar destruir para que eles não te destruam. O exemplo mais claro que eu tenho para dar, e vocês sabem que eu adoro falar de sexualidade, o exemplo mais claro que eu tenho para dar tem a ver com a sexualidade. De uma mulher que ela disse: Marlon, mas daí eu vou virar uma vagabunda. Ela dizia assim, entrando em contato com as coisas que estavam aqui dentro. E aí eu digo para ela: vá lá no Livro dos Espíritos e veja o que ele fala de sexualidade. Aí ela foi, leu, olhou, reolhou, e ela disse: eu achei duas coisas que talvez digam da minha sexualidade. Eu não tenho direito de fazer aos outros o que eu não queria que os outros fizessem comigo, e eu não tenho direito de trair, por causa que leu lá sobre a poligamia, que é a recrudescência do egoísmo, e aí ela entendeu. Tirando o não desrespeitar o outro e tirando a traição, o resto cabe tudo dentro do casamento. E ela disse: Marlon, depois de algum tempo, eu sou outra mulher, e o meu marido esses dias disse que tinha que agradecer o meu psicólogo. Disse, de verdade. Tinha que agradecer o meu psicólogo, porque ela precisou contrariar todos os princípios que ela tinha dentro da cabeça dela, do que era sexo, do que era prazer, do que podia ou do que não podia, do que cabia ou do que não cabia, porque eu brinco que se não pudesse e eles não tivessem colocado no Livro dos Espíritos, aí seria sacanagem. Não é? Como a questão da masturbação. Sempre que eu vou falar de sexualidade, fazer seminário, agora eu vou falar em Macaé, tenho certeza que vem a pergunta sobre masturbação. Aí eu digo assim: se masturbação fosse um pecado, fosse um crime, e os espíritos não colocaram no Livro dos Espíritos, isso é uma sacanagem.
Assim, tá, é um crime e ninguém falou. Joana de Anjos escreveu 50 obras e não escreveu um capítulo sobre o crime da masturbação. Como que a gente sabia que isso aí era crime? Vocês estão entendendo onde quero chegar? Que a gente precisa estudar mais. Porque nós estamos em discursos exteriores e hipócritas que estão acabando com a nossa vida. E está no movimento espírita cheio de gente deprimida e ansiosa. Eu tenho conhecido pessoas muito importantes no movimento, tudo fazendo crise de pânico, crise de ansiedade, tudo deprimindo, enlouquecendo, uns outros pensando em suicídio. Por quê? Porque não viveu o percurso para dentro. Porque aumentou mais as exigências depois que se tornou espírita. Porque fantasiou mais e elevou mais os ideais. E aí se perdeu mais de si mesmo. Leia o livro dos Espíritos. Decore a terceira parte do livro dos Espíritos. Decore. Porque o que existir dentro de você, que não conflitar diretamente com o que está lá, ali estão as leis morais. Ali estão as leis da vida que nós precisamos entender enquanto aqui estamos reencarnados. E lá não tem ninguém dizendo não pode ser invejoso. Não tem nenhuma pergunta de Kardec dizendo pode ser ciumento? E aí os espíritos dizem não pode ser ciumento. Não tem essas perguntas. Mas por que o nosso discurso é de que não pode ser ciumento, de que não pode ser invejoso? Não pode fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Então, se você é ciumento, você vai ter que encaixar o ciúme na tua relação sem desrespeitar o outro. Mas vai morrer ciumento. Não tem ninguém dizendo não seja ciumento. Joana de Anjos, Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, Emmanuel, eles nos trazem metas. Então eu sou ciumento, não vou conseguir deixar de ser ciumento, mas eu preciso entender que ser ciumento não é bonito. E eu vou lidar com o ciúme ao longo dos séculos. Mas não tem nenhuma pergunta de Allan Kardec perguntando, pode ser ciumento? E aí eles disseram não. Porque se não pudesse ser ciumento e Kardec não perguntou, primeiro que ele foi incompetente de não ter perguntado questões fundamentais. Segundo que os espíritos que estavam supervisionando marcaram muita bobeira aí, porque deixou passar uma pergunta boa. E terceiro que sendo assim, joga fora esse livro. Tá ali. Só que tem um monte de extrapolações que fazem parte dos nossos preconceitos, dos nossos medos, que precisam ser destruídos na primeira metade da vida. Está tudo ali. A gente precisa estudar mais, meditar mais, refletir mais, e com certeza a gente consegue fazer esta viagem para dentro de nós com mais segurança, porque tem muitas coisas que precisam morrer. Muitos discursos que precisam morrer, muitos princípios que precisam morrer, muitas fantasias que precisam morrer. E quando nós conseguirmos matar todas essas coisas que não são necessárias, eu tenho certeza que quando a morte chegar, a gente vai entender como mais um passo no percurso para dentro de nós mesmos, no encontro com quem nós somos, e nós vamos viver com paz. Por ora, boa sorte para vocês.